Então quer dizer que o senhor Roger Waters resolveu dar uma lacradinha básica e apoiar a hashtag ele não. E também tá surgindo aí um monte de eleitores de Bolsonaro que andam agredindo e matando as pessoas a esmo. E esse é o assunto que eu quero comentar com vocês no vídeo de hoje. No caso, 2 assuntos, né? Que eu falei 2, não 1. Parei rapidinho aqui para conversar com vocês a respeito dessa história do Roger Waters e da hashtag ele não. O que acontece? Quando um artista como Anitta, Kéfera, esses artistinhas aí brasileiros, globostinhas, se manifestam em favor da hashtag ele não, fica mais fácil de fazer a ligação, porque muitos deles ganham dinheiro da Lei Rouanet, ou então a Globo, que é sustentada pelo governo. Além disso, a música, por exemplo, da Anitta é uma bosta, a música do Pablo Vittar é uma bosta. Seu amor me pegou. Mas quando é Roger Waters e o Pink Floyd, esse dói no coração da gente. Dói no coração da gente, mas não dói tanto, porque quem é fã do Pink Floyd, assim como eu, quem acompanha aqui o canal sabe, eu sou a louca do Pink Floyd. Inclusive, no dia 30, quando Roger Waters estiver aqui em Porto Alegre, lá estarei eu, me humilhando. Porque além de ir no show do Comunista, eu ainda vou no estádio do Colorado. Mas, né, que ponto que a gente não chega, meu Deus, para assistir alguém que toca uma música decente neste mundo. Voltando ao assunto. Quem é fã do Roger Waters sabe que o Pink Floyd, o Roger Waters, o pessoal, eles são comunistas. Eles são comunistas. Ok? Mas a música deles é boa. No caso, essa banda, né? Não todos. Então, assim, o que eu penso? Cara, vai ser comunista tocando guitarra e cala a boca e não fala de política. E quando ele falar de política, vai entrar por um ouvido e vai sair por outro, porque ele é bom em fazer música, ele não é bom em raciocínios de sociologia, filosofia e política. Ninguém é perfeito, paciência fazer o quê? No dark sarcasm in the classroom. Isso, assim, é um saco, porque, poxa vida, tu ganhou o teu dinheiro com suor, teu trabalho no mundo capitalista pra assistir um show que não foi patrocinado pelo governo e a única coisa que tu quer é curtir uns momentos, aí vem aquela infeliz pra tocar no assunto e ainda se manifestar a favor da hashtag ele não. É triste, mas como eu falei pra vocês, quem curte a banda já sabe que vai vir um tipo de manifestação dessa. Então eu espero só que no dia 30 ele não faça isso, mas se ele fizer eu vou fingir que não vi e eu vou curtir todo o resto do show. E por que eu resolvi introduzir com este assunto? Pra vocês verem assim, como os eleitores do Bolsonaro são intolerantes. Eu sou eleitora do Bolsonaro, todo mundo sabe, né? Eu acho que ficou bem claro aqui, já falei várias vezes. E mesmo assim, eu peguei o meu dinheiro, fui lá, comprei o ingresso pra ir no show de um cara que ele é comunista. E o cara se manifestou contra o candidato em que eu vou votar. E mesmo assim, eu continuo curtindo as músicas do cara, porque cara, eu sou louca por High Hopes. O que aconteceu, por exemplo, no caso da Anitta? Quando a Anitta quis ficar neutra, os fãs, né, a galerinha da lacração ali, disse que não ia mais ir no show dela, que ia boicotá-la de todas as formas, pra vocês começarem a raciocinar um pouquinho assim, quem são os verdadeiros intolerantes da história? E daí a gente já vai emendar no outro assunto que tá acontecendo, tá surgindo assim, várias denúncias de eleitores de Bolsonaro agressivos e que mataram a facadas e que atropelaram, e que fizeram e que aconteceram, blá blá blá. Ok, existe eleitores do Bolsonaro que são débeis mentais. Existe muita gente que vota no Bolsonaro e que é simplesmente o PT do lado inverso, que não entendeu bosta nenhuma de política, que tá votando no Bolsonaro porque acha que o PT não defendeu as minorias direito, que tem que defender outras minorias e não as minorias que o PT tá falando de mulheres, LGBT. Ele não entendeu que esse negócio de minorias em si já é o comunismo, por exemplo. Tem gente assim. E eu tava lendo alguns artigos aí na internet que falam sobre essas agressões. Realmente parece que lá no Nordeste
Teve um eleitor do Bolsonaro, louco da cabeça, que pegou e esfaqueou o cara, deu 12 facadas, matou o cara. O que eu desejo para este cara? Eu desejo que ele seja preso, porque para mim não importa ele dizer que é eleitor do Bolsonaro. Ele matou uma pessoa com 12 facadas, ele é bandido, tem que ir pra cadeia. É assim que eu penso, como eleitora do Bolsonaro. E, aliás, o próprio Bolsonaro disse isso, né? Que ele tá dispensando eleitor desse tipo. Mas como é que ele vai controlar todos os eleitores dele pelo Brasil? E é um negócio absurdo que a mídia fica assim forçando para tentar fazer alguma coisa. Presta atenção a alguns trechos de reportagens que eu vou ler aqui para vocês. Essa daqui é do... é um jornal de bosta, não sei que jornal é esse. O artigo diz o seguinte, ó. Em São Paulo, eleitores de Bolsonaro oferecem capim à população em Curitiba. Carro é jogado contra jornalistas com camiseta do Lula. Vamos falar dessa história aí do capim. Eu não sei se vocês estão sabendo, mas o Haddad resolveu agora que ele vai fazer um comunismo novo, porque viveram aí deturpando Marx, e o comunismo dele não vai ser vermelho. Casualmente, assim, vai ser verde e amarelo, que é a cor do candidato que está na frente das pesquisas fajutas e que está na frente da intenção óbvia do povo de voto, que é o Bolsonaro. Então, Haddad resolveu adotar o verde e amarelo. Que viagem é essa, velho? Agora, a pergunta que eu quero fazer, o raciocínio que eu quero fazer para vocês é o seguinte. Se os eleitores do Bolsonaro e os eleitores do Haddad estão de verde e amarelo, como é que a gente vai ter certeza que aquelas pessoas que estavam lá distribuindo capim eram eleitores de Bolsonaro e não eleitores do PSOL infiltrados na manifestação para queimar o filme do Bolsonaro? Porque a esquerda faz isso, é normal eles fazerem isso. É o modus operandi deles. Então, inclusive, acho que foi a Joyce que falou isso também no canal dela. E realmente, agora virou assim um bunda lelê. Ninguém mais sabe o que é o que. E vai acontecer cada vez mais agora, essas semanas, se preparem. Mas tem outros casos aqui que eu separei também. Aí tem aqui um outro caso que é o seguinte, né? Que eles estão dizendo que em Curitiba, carro é jogado contra eleitor que se vestia com a camiseta da imagem do Lula. O que tu pensa? Pessoa eleitora do Bolsonaro viu o cara com a camiseta do Lula e jogou o carro em cima dele. Lendo o título é isso que a gente pensa. Mas lendo o artigo, assim, tá, eles dizem que o cara ainda ameaçou eles, dizendo que se alguém, que era um grupo de amigos, um deles estava com a camisa do Lula, o cara do carro atropelou e disse que se alguém fosse ir lá fazer alguma coisa contra ele, ele estava armado. Então daí já se presumiu que o cara era eleitor do Bolsonaro. Depois disseram, mas não tem nenhuma prova, nenhum print, nada comprovando que o cara era eleitor do Bolsonaro, porque entraram no Facebook através da placa do carro, descobriram o nome, entraram no Facebook e descobriram que ele apoia o Bolsonaro. Agora, uma coisa interessante, assim, que eu fiquei intrigada lendo a matéria e procurando mais sobre esse caso, é que esse fato ocorreu às 21 horas. Ou seja, às 9 horas da noite é escuro. E o cara dirigindo no escuro vê entre um grupo de amigos uma pessoa que está usando a camiseta do Lula ir lá e atropelar justamente essa pessoa. Porque ela estava usando essa camiseta sem conhecer, sem ter nenhuma ligação. Assim, pode acontecer? Pode acontecer, mas eu acho difícil, não sei vocês. Vamos dar uma olhadinha nas outras situações que aconteceram. Teve um outro aqui que é noticiado da seguinte forma. Aos gritos de Viva Bolsonaro, homossexual é assassinado. É só pensar um pouquinho que já nota, né, que é meio estranho, assim. O assassino, ele não costuma ficar gritando na hora que ele tá cometendo um crime. Ele tenta fazer isso, assim, com o mínimo de barulho possível, da forma mais discreta possível, que é pra fugir e não ser preso. Mas neste caso aqui, eles ainda estavam gritando Viva Bolsonaro. A pessoa quer que o Bolsonaro perca a eleição fazendo isso. Ele não pode ser um eleitor de Bolsonaro, então ele tem sérios problemas mentais. Mas vamos dar mais uma lida, mais uma investigada nisso daqui. Na semana que antecedeu as eleições, em Curitiba, o cabeleireiro blá 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 blá, conhecido como Kaká, foi encontrado morto em seu apartamento. O homossexual morava sozinho e foi encontrado dentro do armário com os pés amarrados. Moradores do prédio e uma amiga da vítima dizem ter ouvido o suposto assassino gritar Viva Bolsonaro. Esse é o assassino mais imbecil da face da terra. Ao interfone, ele gritou no interfone isso ainda por cima. Após saber da confirmação da morte, ele foi detido e as investigações seguem em sigilo. Só que Paula Marisa foi pesquisar, Paula Marisa foi ver e eu achei
no Face, o perfil aquele Falecidos do Face, e que conta uma história diferente, olha só. Diz que esse cabeleireiro, que tinha 57 anos, foi realmente encontrado assassinado no armário de um apartamento no centro de Curitiba. Até aí tá ok. Segue as informações desse perfil dizendo que quando chegaram os policiais, encontraram o corpo no armário com os pés e as mãos amarrados. E daí tem um depoimento, inclusive, com um áudio do delegado da polícia dizendo o seguinte, que a vítima costumava receber clientes no imóvel. Então ele era cabeleireiro, ele atendia no salão, todo mundo sabe que quando o cabeleireiro atende no salão, ele paga um percentual, se ele atender em casa, fica todo o dinheiro para ele. Então diz que esse cabeleireiro atendia em casa. Além disso, amigos deste cabeleireiro disseram que ele também fazia programas no apartamento, que andava numa fase de depressão, uma fase depressiva, e que andava levando muita gente para lá. Inclusive, a polícia já detectou 3 suspeitos, uma mulher e 2 homens, mas nesse artigo aqui que eu achei, a polícia, e que tem o áudio do delegado, então é uma coisa que dá para confiar. Dá para confiar. Eles estão pedindo ajuda porque eles ainda não encontraram suspeitos. Então, essa notícia aí também, né, parece fake news. Só que as agências de checagem de fatos, esse tipo de coisa eles não checam. Eles checam só quando é alguma coisa que ouse ameaçar ou duvidar da honestidade do PT, da imprensa. Daí eles checam. Isso daqui eles não checam. E ainda sobre esse caso do homossexual que foi assassinado no apartamento, também sumiu alguns objetos do apartamento dele. Então, a principal suspeita, assim, é latrocínio. Só para esse detalhe aí também achei importante. Agora, o último caso e o mais emblemático que eu quero tratar com vocês, ele aconteceu aqui em Porto Alegre. Uma menina disse que desceu do ônibus e que ela estava usando a camiseta do hashtag Ele Não. 3 homens pegaram ela, 2 seguraram e um desenhou uma suástica na barriga dela com um canivete. Ela foi até a polícia, fez a queixa e aí começaram a aparecer algumas incoerências, porque ela tinha dito que ela estava com a camiseta da hashtag Ele Não no primeiro depoimento. Depois, o segundo depoimento era um adesivo que ela tinha na mochila, um adesivo LGBT e um adesivo do hashtag Ele Não. Outra incoerência, por exemplo, quando 2 pessoas te seguram para uma outra com um canivete vir perto da tua barriga, tu vai ficar te chacoalhando, te debatendo. Quem te segurar vai ter que fazer muita força, vai deixar alguma marca. Que ela não tinha essa marca, porque até quando morre, né, a vítima tinha traços de que tinha oferecido resistência. É assim que funciona. Ela não apresenta isso. E também ia ficar meio torto ali a suástica, né? Ia ficar toda errada, assim. É só olhar, teve pouco tempo atrás o caso aquele do eu sou o vacilão, eu sou o ladrão, eu sou o bandido, eu sou trombadinha. Não me lembro o que tatuaram na testa do guri. Ai, que burra, dá 0 pra ela. Eu sou ladrão e vacilão. Isso que tatuaram na testa do guri. Acertou, miserável. Ficou tudo torto. E ainda assim, né, a gente vê que aquilo ali foi feito com uma pessoa que não tava a fim de deixar fazer aquilo. E a suástica dela ficou muito linda, ficou perfeita. Se não fosse por um detalhe. Ela desenhou em verso, a pessoa que desenhou, né, a suástica na barriga dessa menina, desenhou a suástica budista, que é o inverso. Então ela foi atacada por 3 nazistas muito burros, ou então essa notícia é fake. A boa notícia que eu descobri hoje, já no finalzinho do dia, agora, pouco tempo antes de vir pra cá gravar, é que a polícia vai continuar a investigação mesmo assim. Então vamos esperar aí as cenas dos próximos capítulos. Procurem verificar todas as notícias que vocês estão recebendo, porque cada vez mais vai vir uma enxurrada de notícias falsas. E por hoje era só isso mesmo. Beijinho, beijinho. Tchau, tchau.